Números capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. E depois daquela praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a 20 anos, segundo as casas de seus pais, todos os que são capacitados para irem à guerra. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, falaram com eles nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, e disseram: Tomai a soma do povo com idade igual ou superior a 20 anos, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, Enoque, do que veio a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Eronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias de Rubenitas, e os que foram contados deles foram 43.630. E o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abirão. Datã e Abirão foram os famosos da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com Corá, quando aquela companhia morreu, quando o fogo consumiu 250 homens, e eles se tornaram um sinal. Porém os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; e de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulistas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Agui, a família dos Ragitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osinitas; e de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram: de Hezron, a família dos Hezronitas; de Ramul, a família dos Ramualitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. E os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazubê, a família dos Jazubitas; de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo as que foram contadas, 74.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; e de Jalael, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade, e Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; e de Azriel, a família dos Azrielitas; e de Siquém, a família dos Sequemitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; e de Efer, a família dos Eferitas. E Zelofiade, filho de Efer, não tinha filhos, mas filhas, e os nomes das filhas de Zelofiade foram: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram contados eram 52.600.
Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Tã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. E os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Rufã, a família dos Rufamitas. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram contados eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram contados, eram 64.400. E os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram: de Ina, as famílias dos Inaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beraitas. Os filhos de Berias foram: de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo as que foram contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo suas famílias. De Jezeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Selemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram contados eram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.630. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: entre estes a terra será dividida em herança, segundo o número dos nomes. Para muitos darás uma herança maior, e para poucos dará uma herança menor. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram contados. Porém a terra será dividida por sorte. Segundo o nome das tribos de seus pais, assim a herdarão. Segundo a sorte, a herança será dividida entre muitos e poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Amrão. E o nome da esposa de Amrão era Joquebede, filha de Levi, a quem sua mãe gerou de Levi no Egito. E de Arão ela gerou Arão, e Moisés e Miriam sua irmã. E de Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram contados somaram 23.000, todos os homens com idade superior a 1 mês, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Mas entre eles não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera a eles: eles certamente morrerão no deserto. E não restou nenhum homem daqueles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números capítulo 27. A lei acerca das heranças. E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas:
Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que deveria o nome de nosso pai ser retirado do meio da sua família, por não ter tido filho? Dai-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E farás com que a herança de seu pai passe a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Se morrer um homem que não teve filhos, então fareis com que a sua herança passe a sua filha. E se não tiver filha, então dareis a sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se o seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos parentes que lhe for mais próximo da sua família, e ele a possuirá. E isto será para os filhos de Israel um estatuto de justiça, como o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Sobe a este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de tê-la visto, serás também recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido ao teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, na contenda da congregação, te rebelastes contra a minha ordem, para santificar-me nas águas diante dos teus olhos. Estas são as águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E Moisés falou ao Senhor, dizendo: Que o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, que possa ir à frente deles, e que entre à frente deles, e que os faça sair e o que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, um homem em quem está o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e coloca-o diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e dá-lhe uma incumbência aos olhos deles, e porá sobre ele certa quantidade da tua honra, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E ele se apresentará diante de Eleazar, o sacerdote, que consultará por ele, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Por meio da sua palavra eles sairão, e por meio da sua palavra eles entrarão. Tanto ele como todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e tomou Josué, e o apresentou diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e pôs as mãos sobre ele, e lhe deu uma incumbência, como o Senhor ordenara, pela mão de Moisés.